Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. A conjuração. E aconteceu isto, que tendo Jesus acabado todos esses discursos, disse a seus discípulos: Vós sabeis que daqui a 2 dias há de celebrar a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então se ajuntaram os príncipes dos sacerdotes e os magistrados do povo no átrio do príncipe dos sacerdotes, que se chamava Caifás, e tiveram conselho para prenderem a Jesus com engano e fazerem-no morrer. Mas diziam eles: Não se execute isso no dia da festa, para que não suceda levantar-se algum motim do povo. Unguento perfumado. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, chegou-se a ele uma mulher que trazia uma redoma de alabastro, cheia de precioso bálsamo, e o derramou sobre a cabeça de Jesus, estando recostado à mesa. E vendo isso, os seus discípulos se indignaram, dizendo: Para que foi esse desperdício? Porque podia isto vender-se por um bom preço e dar-se este aos pobres. Mas Jesus, sabendo isso, disse-lhes: Por que molestai-vos vós essa mulher? Que no que fez me fez uma boa obra. Porque vós outros sempre tendes convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Porquanto derramar ela este bálsamo sobre o meu corpo, foi ungir-me para ser enterrado. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado este evangelho, que será em todo o mundo, publicar-se-á também para a memória sua a ação que esta mulher fez. A traição de Judas Iscariotes. Então se foi ter um dos 12, que se chamava Judas Iscariotes, com os príncipes dos sacerdotes, e lhes disse: Que me querei vos dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe assinaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. A última ceia. E no primeiro dos dias em que se comiam os pães asmos, vieram ter com Jesus seus discípulos, dizendo: Onde queres tu que te preparemos o que se há de comer na Páscoa? E disse Jesus: Ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo e em tua casa quero celebrar a Páscoa com meus discípulos. E fizeram os discípulos como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Instituição da Eucaristia. Chegando, pois, à tarde, pôs-se Jesus à mesa com seus 12 discípulos, e estando eles comendo, disse-lhes: Em verdade vos afirmo que um de vós me há de entregar. E eles, muito cheios de tristeza, cada um começou a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo lhes disse: O que mete comigo a mão no prato, esse é o que há de me entregar. O Filho do Homem vai certamente, como está escrito dele, mas ai daquele homem por cuja intervenção há de morrer o Filho do Homem. E melhor fora ao tal homem não haver nascido. E respondendo Judas, o que o mestre entregou, disse: Sou eu porventura, mestre? E disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Estando eles, porém, ceando, tomou Jesus o pão e benzeu e partiu-o, e deu a seus discípulos e disse: Tomai e comei, esse é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos para a remissão de pecados. Mas digo-vos que desta hora em diante não beberei mais deste fruto da vida, até aquele dia em que beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Prediz a fuga de todos e a negação de Pedro. E cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: A todos vós serei esta noite uma ocasião de escândalo. Está, pois, escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se porão em desarranjo. Porém, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. E respondendo, Pedro lhe disse:
Ainda quando todos se escandalizarem a teu respeito, eu nunca me escandalizarei. E Jesus lhe replicou: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, me hás de negar 3 vezes. E Pedro lhe disse: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os mais discípulos disseram o mesmo. No Jardim das Oliveiras. Então foi Jesus com eles a uma granja chamada Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou acolá e faço a oração. E tendo tomado consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza mortal. Demorai-vos aqui e vigiai comigo. E adiantando-se uns poucos de passos, se prostrou com o rosto em terra, fazendo oração e dizendo: Pai meu, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça nisso a minha vontade, mas sim a tua. Depois veio ter com seus discípulos e os achou dormindo e disse a Pedro: visto isso, não pudeste 1 hora vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. De novo se retirou uma segunda vez e orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E veio outra vez, e também os achou dormindo, porque estavam carregados os olhos deles. E deixando-os de novo foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ter com os seus discípulos e lhes disse: dormijai e descansai. Eis aqui está chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E levantai-vos, vamos. Eis aí se vem chegando o que há de entregar, o que me há de entregar. A prisão do Messias. Estando ele ainda falando, eis que chega Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão de gente com espadas e varapaus, que eram os ministros enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha-lhes dado este sinal, dizendo: aquele a quem eu der um ósculo, esse que é, prendei-o. E chegando-se logo a Jesus, lhe disse: Deus te salve, mestre. E deu-lhe um ósculo. E Jesus lhe disse: amigo, a que vieste? Ao mesmo tempo se chegaram os outros a ele e lançaram mão de Jesus e o prenderam. E senão, quando um dos que estavam com Jesus, metendo mão à espada que trazia, a desembainhou e, ferindo a um servo do sumo pontífice, lhe cortou uma orelha. Então lhe disse Jesus: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que tomarem espada morrerão à espada. Acaso cuidas tu que eu não posso rogar a meu Pai? E que ele me não porá aqui logo prontas mais de 12 legiões de anjos? Como se poderão logo cumprir as Escrituras que declaram que assim deve suceder? Na mesma hora disse Jesus àquele tropel de gente: vós viestes armados de espadas e de varapaus para me prender, como se eu for um ladrão. Todos os dias, assentado entre vós, estava eu ensinando no templo e não me prendestes. Mas tudo isso assim aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Perante o Sinédrio. Mas os que tinham preso a Jesus o levaram à casa de Caifás, príncipe dos sacerdotes, onde se haviam congregado os escribas e os anciãos. E Pedro ia seguindo de longe até o pátio do príncipe dos sacerdotes, e tendo entrado para dentro, estava sentado com os oficiais de justiça para verem em que parava o caso. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho andavam buscando quem jurasse em algum falso testemunho contra Jesus, a fim de o entregarem à morte. Mas não o acharam, sendo assim que foram muitos os que se apresentaram para jurar falso. Mas por último chegaram 2 testemunhas falsas e depuseram. Este disse: posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então, levantando-se, o príncipe dos sacerdotes lhe disse: não respondereis nada ao que este depõe contra ti?
Porém Jesus estava calado. Este, o príncipe dos sacerdotes, lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: Tu o dissestes. Mas eu vos declaro que vereis daqui a pouco o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vir sobre as nuvens do céu. Então o príncipe dos sacerdotes rasgou as suas vestiduras, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos já de testemunhas? Eis aí, acabas de ouvir agora uma blasfêmia. Que vos parece? Eles respondendo disseram: É réu de morte. Então uns lhe cuspiram no rosto e o feriram a punhadas, e outros lhe deram bofetadas no rosto, dizendo: Adivinha-nos, Cristo, quem é o que te deu? A negação de Pedro. Pedro, entretanto, estava sentado fora no átrio, e chegou a ele uma criada, dizendo: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele à porta, viu outra criada e disse para os que ali se achavam: Este também estava com Jesus, Nazareno. E a segunda vez negou com juramento, dizendo: Juro que tal homem não o conheço. E daí a pouco chegaram-se uns que ali estavam e disseram a Pedro: Tu certamente és também dos tais, porque até a tua linguagem te dá bem a conhecer. Então começou a fazer imprecações e a jurar que não conhecia tal homem. E imediatamente cantou o galo. E Pedro se lembrou da palavra que lhe havia dito Jesus: Antes de cantar o galo, 3 vezes me negará. E tendo saído para fora, chorou amargamente. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivro.